Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o esconderijo do Altíssimo, divisa a segurança em Deus, pensamento guardados na terra, esperado nos céus. Livro de Salmos, capítulo 91, do versículo 1 a 16. E nos diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ao toque de 5 segundos, entraremos salmodiando nas profundidades de revelação. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atenção toda a raça humana! Esta mensagem é para todas as idades, desde os 0 anos de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da Palavra de Deus, instrumentista da Casa do Senhor e levita seguidor de Jesus Cristo. E sendo sim, locutor desta emissora de rádio, formação religiosa, Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão e outras instituições religiosas, escolaridade, 2º grau completo e cursos que cumprimentam ao meu colegial. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou e a hora é essa. Vamos salmodiar nessas profundidades de revelação. Você que está aí nos ouvindo, através do seu aparelho, moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não avançado. O importante é você ouvir e entender Deus falando com você. Jesus Cristo te esclarecer e salvar, e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim, você ainda vai ter os anjos guardiões que vai te guardar em todos os teus caminhos. Você que está aí nos ouvindo, adivinhe uma revelação profunda para você que está aí nos ouvindo através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7,
MP8, MP9, MP10, ou através do seu Walkman, ou através do seu pendrive rádio, ou através do seu celular rádio, ou através do seu digital video play, ou pela internet, ou no trem, ou no carro, ou na Kombi, ou no ônibus, ou no caminhão, ou na van, ou no seu jegue móvel, ou na sua moto, ou na sua bicicleta, ou no seu velocípede, ou a pé, ou você que está aí na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, na sua rua, na escola, no banco, na praça, no shopping, no hospital, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas cidades. Hoje é o dia da vossa vitória. Essa mensagem é para todas as idades. Para você que está nos ouvindo, virá um esclarecimento profundo da parte de Deus. Não aceite imitação, só evangelho original. Vou me apresentar de novo. Preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e sendo sim locutor desta emissora de rádio, comunicando, apresentando e profetizando ao vivo para você. Em Isaías capítulo 50, versículo 4 nos diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo o que está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho eterno, na palavra de Deus que não muda e antes prosperará para aquilo que Deus quer. Eu não sei como que é que você entende aquilo que vem da parte de Deus, ou como que é a eloquência da pregação que tem chegado aos teus ouvidos, ou qual o sentido principal dessas palavras, como que você entende aquilo que vem da parte de Deus, se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma reflexão, de um sonho entregue pelo profeta ou de uma proclamação, pois em breve os anjos virão aqui para pregar, para anunciar e para bendizer o nome do Senhor no que está escrito no Evangelho eterno. Ou se você ouviu, percebeu e entendeu através de uma orientação, de um conselho, de uma história, de um prospecto, de um estudo bíblico, ou foi no culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi uma conjectura espiritual, ou foi fatos relatados do cotidiano, ou foi através de um pergaminho, de um papiro, através de uma música, porque a letra de uma música expressa também uma mensagem, ou através de um pensamento, ou de livros, de revistas, de jornais, ou de uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz, entenda muito bem isso, para cada entonação de voz há um sentido diferenciado de falar de cada ser, mas com um único propósito: expressar a vontade de Deus na terra, pois na Bíblia diz assim, que são vários tipos de vozes no mundo. Em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 10 ao 14, nos diz de vozes no mundo: voz de criança, voz de adolescente, voz de jovem, voz de homem, voz de ancião e voz de mulheres de diversas idades. Eu só sei de uma coisa: espera o tempo de Deus, a seu tempo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que Ele vos exaltará. Mas fuja das misturas, porque anda muito mistura por aí. Glórias a Deus. O servo de Deus, ele é diferente. Ele fala conforme o linguajar dos céus, não conforme o linguajar do mundo. Porque em Tiago, capítulo 3, do versículo 11 ao 12, nos diz assim, que de uma fonte não pode jorrar duas águas, ou é água doce, ou é água salgada, ou é água boas, ou é águas amargas, ou é águas que curam, ou é águas que adoecem. E mais profundamente, vamos se aprofundar, não se afundar. As profundidades da palavra de Deus diz assim, em Amós 3:3, poderão dois andar juntos, se não tiverem de acordo, com certeza não. Se você não está de acordo com a palavra de Deus também não está de acordo contigo. Se você não é de acordo com a sua esposa também não está de acordo contigo. A mesma coisa é a união com a palavra de Deus. Tem que andar de acordo. Esse negócio que bater no peito e dizer que não se envergonha
vergonha do Evangelho, isso aí já é conversa fiada, porque o Evangelho anda com muita vergonha de muitas pessoas, porque defraudam a palavra, falam que nem tudo é o que está escrito, criando outros fundamentos, outros estatutos, e a palavra do Senhor assim nos diz, meu Deus do céu, dizendo, vai, olha as profundidades vindo aí, meu Deus, não vos apegai a outro evangelho. Se aparecer um anjo do céu dizendo, o evangelho mudou, é outro, fuja, seja anátema, a um outro fundamento, além daquele do que já está posto, seja anátema também. Há muitos evangelhos pirateados por aí, evangelho do Paraguai, evangelho da porta larga, evangelho da avenida asfaltada, está podendo tudo, estão escancarando tudo, mas eu só sei de uma coisa, que no juízo final, essa raça de defraudadores vai estar diante de Deus. Meu Deus do céu! Pode o cego guiar outro cego? Com certeza não! Ambos cairão no abismo. Pode a luz se misturar com as trevas? Também não! Porque o Pai, o Filho, o Consolador, e dizendo, Deus, Jesus e o Espírito Santo têm a mesma concordância. Não podemos defraudar essa palavra, mudar o curso daquilo que Deus já determinou. Em Atos dos Apóstolos, meu Deus do céu, capítulo 7, versículo 53, nos diz assim, vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos e não aguardaste, Deus vos cobrará no juízo final. Irmão, Deus pregou, Jesus Cristo pregou, o Espírito Santo inspira homens para pregar no mesmo linguajar da palavra, os anjos pregaram e em breve voltarão aqui para pregar de novo. Satanás também pregou, os demônios creem na palavra de Deus, está escrito, e eu vou te falar isso aqui nas profundidades da palavra de Deus. Ao observar a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, glórias a Deus, Salmos são inspiração de homens santos que, inspirados pelo Espírito Santo, assim salmodiaram com instrumento de corda, em louvor, em adoração, em cântico ou na dificuldade. Eu só sei que eles pediam auxílio, socorro e buscavam totalmente, na sua totalidade verbal, na sua totalidade no múltiplos da matemática que não tem infinito. Buscavam em Deus, porque sabia que os recursos desta vida não haveria que os ajudar, mas o Deus que fez o céu e a terra os ajudaria. Por isso eles buscavam no Criador. Vamos se aprofundar na palavra, não se afundar, porque muitas pessoas, em vez de se aprofundar nessa palavra, acabam se afundando e ainda afundam o montão. E tem mais, uma atitude errada de um homem afunda até a sua família toda. Irmão, onde você encontrou base para isso? Livro de Gênesis, aonde Ló, quando toma a atitude de ir para Sodoma e Gomorra, leva a família com ele, e parecia ser aparentemente tudo bom, mas no final virou maldição. Perdeu a mulher, perdeu as duas filhas, desviou e cometeu incesto, cometeu abominação. Uma atitude errada de um homem que toma a direção errada destrói até toda a própria família. Tem que ser conforme a palavra de Deus. Não adianta inventar, aumentar ou diminuir, mas segundo está escrito, meu Deus. Vamos no primeiro versículo, vamos se aprofundar. O primeiro versículo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha a palavra na sua totalidade verbal. Ela não tem infinito, ela diz em Deus. Meu Deus do céu, eles vão descansar, mas se tiver no esconderijo do Altíssimo, aonde você fica se escondendo? Aonde você está? Se você se esconder no esconderijo do Altíssimo, Deus vai te guardar. Agora, se você se esconder no esconderijo das trevas, quando a luz chegar, o inimigo vai te achar, porque tudo que está escuro vai clarear e você vai perecer, porque confiou nas trevas. Se você confiar na força do braço do teu próximo, se você ficar no esconderijo dos homens, uma hora ou outra dessa daí, teu barco vai naufragar, porque até o próprio Salvador
salmista, na hora da necessidade, na hora da dificuldade, na hora do difícil, ele contemplou os seus próprios amigos se retirando e ele começa a salmodiar em Salmos 41, versículo 9: até o meu próprio amigo íntimo, na hora que eu mais precisei, ele me abandonou. Agora, se você se refugiar em Deus, pode ter certeza, pode estourar a bomba, pode cair tudo, Deus vai estar sempre do teu lado. Deus, ele não olha para o homem o seu lado monetário, se a firma dele está lá em cima ou está lá embaixo, se ele tem riqueza ou se ele é pobre. Deus olha é o interior do coração, é a sinceridade. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois no final perder a sua alma? Deus vai falar aqui hoje, até o último centavo, vou entregar tudinho aqui hoje, meu Deus do céu. Esconderijo do Altíssimo. Quer ver uma coisa? O líder está lá na frente, ele está na direção, mas o que acontece? Ele confia muito na força do seu braço, e o povo também confia na força do braço do líder, e não confia totalmente em Deus. O líder cai, a maioria se desvia. Por quê? Porque estava coligado no homem, não em Deus. Porque ao mesmo tempo que se o líder cair, ele vai orar pelo líder, não vai cair não, vai continuar na posição, porque está na videira, está em Jesus, está na palavra do Senhor. Busque na palavra de Deus, habite no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que ainda que caia tudo, ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja na dificuldade, tu descansará, descanse só em Deus, há tempo a atravessar desta vida para outra. Se, meu Deus, só vai descansar se partir salvo, meu Deus do céu. Se não partir salvo, não tem descanso. Jesus Cristo falou, é gritos e ranger de dente. A Bíblia nos mostra que o Salmo 91, e segundo alguns teólogos, segundo alguns homens entendidos, segundo aqueles que são mais aprofundados, teologicamente, conhecemos vários salmistas, escritos na palavra do Senhor e de acordo com o que os homens pesquisaram. Só que o Salmo 91 é um autor desconhecido. Ninguém conhece. Glórias a Deus. Uns falam que foi Davi. Eu não estou afirmando que foi Davi, seu falador. Depois você não vai falar por aí que eu falei que foi Davi. Estou falando que uns, segundo o pensamento deles, eles dizem que foi Davi. Outros dizem que foi Moisés. Mas ao certo não tem autor. O Salmo 91 é de um autor desconhecido. O livro de Salmos, o cântico de Salmos, a instrumentação de Salmos, do 1 até o 150, 100 salmos, na sua totalidade, tem seus autores conhecidos. 50 salmos são de autores desconhecidos. Aí você soma 100 mais 50, dá 150. 100 de conhecidos e 50 de desconhecidos. Só Davi salmodiou, escreveu, cantou, tocou o seu saltério. O salmista Davi escreveu 73 salmos. O salmista Asaf escreveu 12 salmos. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. Por mais sábio que ele fosse, Deus só lhe deu inspiração para 2 salmos. Se tem outros, ainda não chegou ao meu conhecimento. Mas na Bíblia Sagrada só tem 2. Glórias a Deus. Etã escreveu 1 salmos. Moisés escreveu 1 salmos. E o Salmo 90 é um dos salmos mais antigos que tem da Bíblia Sagrada, que é da época de Moisés. Mas observando a Bíblia Sagrada, se nós formos observar na profundidade do Salmo 91, o autor que escreveu esse salmo, ele estava confiante e queria passar a confiança para o seu próximo.
dizendo: olha, gente, habite no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ali tem descanso. Eu provei isso, passei pela dificuldade, passei pela prova, mas sempre tinha o refrigério. O Espírito Santo, ele me trazia o refrigério, porque há descanso no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ali você descansará, meu Deus do céu. Mas o versículo 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e só nele confiarei. Ele está mostrando aqui confiança só em Deus. Por mais que você seja rodeado por muitos, por mais que até você tenha o seu parentesco, confiança só em Deus. Jó, quando a casa caiu, a Bíblia nos fala que morreu todos os filhos de Jó, morreu o seu irmão primogênito, e só ficou do lado dele a mulher. A mulher começou a murmurar no ouvido dele: para que tanta integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó olha assim, quando fala qualquer doido assim, fala você. Porque o versículo 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E o próprio Jó confirma dizendo: nu eu vim, nu eu vou retornar. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu sei em quem eu tenho crido. Você tem crido em quem? Quem é o teu refúgio? Quem é a tua fortaleza? Quem é a tua confiança? Quem é o teu Deus? É o Deus que fez o céu e a terra? É o Deus desse mundo? Ou é os deuses? E muitos homens já têm se feito deuses, dizendo: eu resolvo o seu problema. E não resolve nada. Quem resolve é Deus. Vamos dando continuidade. Versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quanto laço Ele tem nos livrado. Quantos laços de morte. Quantas pestes que andam por aí. Enfermidades até mortais Ele tem te livrado. Você tem sido livre porque tem guardado a palavra de Deus. Porque se você deixar a palavra do Senhor e cair na prostituição, a peste da AIDS vai te alcançar. A peste das doenças vai te alcançar. Você tem sido livre por causa da palavra do Senhor, por causa da palavra de Deus. Porque senão, você já estaria enfermo e já teria batido as botas, partido dessa vida para outra. Quantos que já se foram, caíram em laços de passarinheiro, se prostituindo, saindo aqui com uma ou com outra, e de repente a AIDS o alcançou, e de repente uma enfermidade mortal o matou, e eles não têm, até os médicos, alguns médicos não têm a alta informação por causa de que daquela enfermidade o ter matado. Sabe o que é isso? Semeou pecado, colheu a morte. Semeou corrupção, colheu destruição. Porque o versículo 4 diz assim: Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é um escudo e broquel. Deixou essa verdade de lado, você ficou sem o escudo e sem proteção. Aí os problemas começam a te alcançar. Aí vem as crises, aí vem o espírito de loucura, aí vem um monte de coisa. Por quê? Porque deixou o evangelho de lado, não está mais seguro debaixo das potentes mãos de Deus. Uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje: se tu se desviou, se tu voltou atrás, retorna-te para o teu Deus, porque no Salmo 91 nos expressa a segurança, mas também nos mostra que há perigo, há perigos que rondam por aí. É bala perdida, é enfermidade, é praga, é doença, é mortandade ao meio-dia. Retorna-te para o teu Deus, porque só há segurança na palavra do Senhor, só há segurança na palavra de Deus. O versículo 4, já na sua totalidade verbal, ele diz assim: a sua verdade é um escudo e broquel. E antes de ir para cá ainda diz, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Mas por quê? Por causa da verdade, que é um escudo. Muitos têm deixado essa verdade de lado, têm defraudado a palavra do Senhor. Aí depois as coisas começam a
Ainda dá tempo de se endireitar. Porque se hoje eu te trago esta palavra, é porque Deus está te dando mais uma oportunidade. Retorna-te para o teu Deus, renova o teu pacto, porque no esconderijo do Altíssimo tu vai descansar. Quem rejeita a pregação vai para o inferno. Quem deixa a oração perdeu o rumo do céu. Quem não canta mais louvores está desviado. E quem não toca mais o instrumento em adoração ao Senhor não sabe mais para onde está indo. O que eu falei aqui uma vez apregoando. A vida do ser humano tinha que ser de manhã louvor, no horário do almoço louvor, à tarde adoração a Deus, de noite escutando pregação, de madrugada vá dormir, ouvindo louvores ou orando ao Senhor. Porque uma pessoa dividida pro céu não vai não, pro inferno tu vai, agora pro céu não. Porque Deus quer alma, corpo e espírito, quer o homem por completo, não dividido. Uma hora está cantando música mundana e outra hora está cantando louvores. Uma hora está xingando palavrão, outra hora está querendo ter uma língua erudita e não consegue ter, começa a falar gíria, começa a falar profanação. Deus quer te alinhar, Deus quer te acertar, Deus quer fazer você ter uma língua erudita, ser um homem santo, diferente, que não se conforma com as coisas desta vida. Muitos perderam já a proteção de Deus e as maldições estão os alcançando. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tirar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E aquele que aumentar as pragas que está escrito nesse livro, virá sobre ele, sobre sua família, sobre sua descendência. E se não se consertar, eles irão para o inferno. De manhã vai tomar o café da tormenta lá no inferno. No horário de meio-dia vai almoçar vermes e ranger de dente. De tarde vai comer o lanche da tormenta. À noite vai jantar ou vai tomar uma vitamina da podridão. E de madrugada gritos e ranger de dente. E se cumprindo o Apocalipse que diz assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E de manhã, de tarde, de noite, de madrugada não tem sucesso. Irmão, Deus pregou a palavra dele dizendo assim, ó: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Jesus Cristo pregou dizendo assim: eu não julgo a ninguém. Aí você vai ser verdade, o mistério é por aí. Mas Jesus falou, deixa uma vírgula aí, porque as palavras que eu tenho pregado há de julgar a muita gente no último dia. Aí vem o Espírito Santo: eu quero convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem quer se converter hoje? Aí muitos rejeitam a palavra. Aí vem os anjos celestiais, é verdade. Toda a hierarquia de anjos começa a dizer: vamos falar num só linguajar. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira e apta para discernir a intenção do pensamento, do coração do homem, da mulher. Deus te conhece. Aonde é que você está se escondendo? No esconderijo do Altíssimo, no esconderijo das trevas ou no esconderijo dos homens? Retorna para a palavra de Deus urgente. Detalhe, vou falar um negócio importante aqui. Quem morreu espiritualmente não tem condição de pregar essa palavra, porque quem morreu espiritualmente não pode tocar naquilo que é vivo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir o pensamento da intenção do coração do homem, da mulher, de qualquer ser que seja. Porque o homem que concorda com pornografia, com revistas imorais, que tem homem pelado, mulher pelada, com bebedice, com feitiçaria, com profanação e com podridão mundana, está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Ai, meu Deus do céu, não era para entrar isso no script. Ai, isso não estava dentro do argumento, meu Deus do céu. Vamos dar os versículos adiante. O versículo 5 diz assim: não temerás espanto noturno, e nem seta que voa de dia. Meu Deus do céu, você não teme. Por mais que você sabe que está acontecendo uma coisinha aqui, você vai vigiar. Você está vendo que está perigoso ali, vai por aqui, porque nem Jesus tentou a Deus. Daqui a pouquinho você vai saber. Até Satanás, irmão, pregou o que estava escrito. Enquanto tem muitos por aí dizendo que nem tudo é o que está escrito. Qual evangelho você meditou isso?
só se for em outro evangelho, porque já existe outro evangelho, já existe outra Bíblia, já existe outro fundamento, outros estatutos que estão criando por aí, conforme nós pregamos aqui semana passada, os estatutos das nações. Eles estão seguindo isso mesmo, os estatutos das nações, mas os estatutos da palavra de Deus, eles têm deixado de lado, e por isso as maldições andam correndo os quatro cantos do mundo, e eles começam a ficar desesperados nas reportagens. O por causa de que nos sobreveio todo esse mal? O por causa de que dessas pragas Deus está permitindo? O por causa de que, ai meu Deus do céu, dessas setas voadoras, dessas maldições, por quê? Porque deixaram o evangelho de lado, seguiram seus próprios fundamentos, criaram outros estatutos e defraudaram a palavra do seu Deus. O homem está andando com maldições e maldito, porque tem deixado a palavra de lado, cometendo delitos imorais, imoralidades e mais imoralidades, corrompendo-se a si próprio com várias destruições. Meu Deus do céu, não temerás de espanto noturno, e nem seta que voa de dia. O servo de Deus, ele é diferente em tudo, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo de ser. Ele não teme ao espanto noturno, e nem as setas que voam de dias, que são essas balas perdidas, ou essas palavras de letrinhas de homens e mulheres endemoniados, que perderam a visão dos céus, que não pregam mais aquilo que está escrito, viraram os contadores de letrinhas, jogadores de letrinha. Mas o nosso Deus é aquele que fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, até quando ficareis assim? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é o vosso Deus, segui-o, mas se Deus é o vosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, volta-se para a palavra dele, retorna para o evangelho verdadeiro, para o evangelho original, para que ele possa te sarar, te curar e fazer as maldições se afastar de vossas vidas. Meu Deus do céu, estou querendo pregar sincronizado aqui no Salmo 91, irmão, mas está vindo muita coisa aqui, está vindo um script diferente aqui, e eu não mudo o curso da revelação. Se Deus está querendo falar, eu vou entregar tudo aqui hoje, até o último centavo. Segura mais aí. O versículo 6 diz assim: nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Eu só sei de uma coisa: às vezes há fatos e mais fatos, coisas e mais coisas estranhas que acontecem por aí, e tem muitos como já têm andado com um poço de amargura em suas vidas, que vê a tal pessoa que ele detesta passando por uma situação adversa, ele já começa a olhar e dizer assim: ainda bem que a peste já está assolando este daí na escuridão, em todos os horários, e tomara que a morte já venha ao meio-dia, ou antes do meio-dia. É assim que eles estão andando com a consciência, os homens andando sem consciência, criando outro evangelho para o seu bel prazer. Mas eu só sei de uma coisa: a Bíblia diz assim, a palavra de Deus: aquilo que o homem semear, ele ou ela vai colher. Por isso, uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje: retorna-te para a palavra de Deus, porque você vê aí, ó, as pestes andando na escuridão. É morte, é vício, é drogas, é prostituição, tudo aquilo que não presta, percorrendo os quatro cantos do mundo. Só vai ser livre quem está na palavra de Deus. Só vai ser guardado quem guarda os mandamentos, porque aqueles que não guardarem os mandamentos, as pragas que está percorrendo os quatro cantos do mundo, há de alcançar a muita gente. A palavra de Deus é sério, e muito sério. Muitos, como já não vai mais com a cara do outro, ou então o poço de amargura do próximo, eles já começam a dizer: já que a peste já alcançou ele na escuridão, ou ela, tomare que a mortandade já venha logo antes do meio-dia, ou ao meio-dia. Já ficam planejando tudo, mas eles se esquecem que o poder da vida e o poder da morte está na mão de Jesus Cristo, está na mão de Deus, e Deus sabe quem vai e quem não vai. No tempo e na hora certa partiremos desta vida para outra.
Mas quem é de Deus verdadeiramente continua orando a Jesus. E a oração dele é: Jesus, cura essa pessoa. Já que a peste chegou até ele ou até ela na escuridão, não deixe essa pessoa morrer ao meio-dia. Sara esta pessoa antes de chegar ao meio-dia. É profundo, irmão, é profundo. A palavra de Deus é profunda. Você tem que se aprofundar. Não é se afundar, não. Porque se você se afundar, o montão vai afundar também. A Bíblia nos mostra, a palavra de Deus, que quando estamos confiantes em Deus, Ele há de nos guardar em todos os nossos caminhos. A Bíblia diz até que se os homens partir contra nós por um caminho, eles vão ter que fugir de nós, caçando 7 caminhos, Pai, para fugir de diante da tua vida, da minha vida, de nossas vidas. Mas vamos continuando. O versículo 7 diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está entendendo aí o mistério? Aqueles que estão em Deus é guardado por Ele. Só parte na hora certa, nem antes e nem depois. Vai na hora certa. Agora, se for um Saul ou um Judas Iscariote, um Saul perseguidor de ungido e um Judas Iscariote vendedor de ungido, porque tem muitos por aí, irmão. Tem muitos por aí. Muitos Saul perseguidor de ungido e muitos Judas Iscariote vendedores de ungido vão se suicidar. O espírito de loucura há de alcançar esses homens e eles vão se suicidar. Uma certa história no mundo popular aí do cotidiano da vida dos homens. Eles dizem até assim: é melhor mexer com o diabo do que mexer com Deus. Porque o homem que cai na mão do diabo, Deus vai lá e tira. Agora o homem que caiu na mão de Deus, quem vai tirar? E a Bíblia ainda diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso se acerta enquanto é tempo, antes que Deus acenda a ira dele contra ti. Porque os servos dele, escolhido e ungido, os inimigos vão cair. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós, ou tu, não seremos atingidos, porque Deus há de nos guardar. Uma coisa eu tenho para vos dizer: se você confia no Senhor, se você confia em Deus, saiba de uma coisa: no tempo e na hora certa, a vitória vai chegar. Deus vai te abençoar. E aqueles que acharam que chegaria a tua derrota, vão ver a tua vitória chegando, em nome de Jesus. Sabe por quê? É o versículo 8 que se confirma aquilo que eu estou dizendo. Porque somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sabe qual é a recompensa dos ímpios? Se não se converter para Jesus, é terra dos pés juntos. Se não se converter para Jesus, bate as botas e vai embora. Se não se converter para Jesus, recebe um paletó de madeira e vai para o inferno. Se não se converter para Jesus, morre parte dessa vida para outra e vai morar em densas trevas, nas mansões infernais, sendo atormentado 24 horas por dia, sem sossego e sem paz, porque transgrediu a palavra ou tentou contra a vida de um ungido. Meu Deus do céu. Irmão, tem muita coisa aqui que está saindo fora do script. Eu estou querendo voltar para centralizar dentro do Salmo 91. Mas Deus está falando com alguém aqui hoje. Se o CD chegou até você, porque Deus está falando contigo. Hoje Ele está te advertindo, para que você possa se consertar com Ele enquanto é tempo. Porque se partir morto espiritualmente, tu pode ter certeza que para o céu tu não vai não. Tu vai para o inferno. Porque para o céu só vai lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tem que estar vivo espiritualmente, porque Deus é Deus de vivo e não de morto. E só pode pregar essa palavra quem está vivo espiritualmente. Quem morreu espiritualmente, não adianta nem tocar essa palavra, senão vai distorcer, vai falar que nem tudo é o que está escrito, vai criar outro fundamento e vai andar debaixo de maldição, porque transgredir essa palavra é andar debaixo de maldição. Retorna-te para a palavra de Deus enquanto é tempo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir a intenção e o coração
meu Deus do céu, do pensamento do homem. Uma coisa eu tenho para vos dizer: Deus entende a fraqueza do homem, mas não a desistência. Deus entende sim a tua fraqueza, agora a tua desistência não. Esse negócio, não, nem tudo é o que está escrito. Se preocupa não, Deus só quer o coração. Dá uma olhadinha na Bíblia dele aí, o formato é de coração, pode reparar, é de coração, é de coração. Meu Deus do céu, livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 17 que diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí vem a palavra de Deus e diz assim: é mesmo, tu não tem falta não? E a minha presença, onde fica? Porque tu não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Se não tiver a minha presença, se não tiver a presença de Deus, queimarás no fogo do inferno. Ai, meu Deus, isso não está nem no script, meu Deus do céu. Vamos para os versículos adiante. O versículo 9 diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nós que somos servos de Deus, devemos se refugiar em Deus. Não adianta você confiar no homem, não adianta você confiar na mulher. Tem coisa que só Deus resolve. Tem coisa que você tem que entregar esse aí que está te perseguindo na mão de Deus. Não adianta você ir pela força do teu braço, não adianta você nem procurar a justiça dos homens, mas entrega esse aí que está te perturbando na mão do Senhor. Entrega esse aí que está com a mente maligna, tentando até te desvirtuar da palavra de Deus. Entrega na mão do Criador. Vai orar, vai jejuar, busca profundidade, e você vai ver o que Deus vai fazer por aquele que é ungido e que está na palavra do Senhor. Vamos se aprofundar mais, vamos se aprofundar, não é se afundar não, vamos se aprofundar mais. O versículo 10 diz assim: nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha, meu, isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo, aqui ó, vamos se aprofundar, não é se afundar não. Diz assim ó: nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas irmão, como é que tu está desempregado? Mas irmão, como é que tu está no deserto? Mas irmão, como é que tua vida está assim ou está assado? Nenhum mal tem nos sucedido. Estamos passando na prova em paz. Nem praga nenhuma tem chegado à nossa tenda, porque temos buscado refúgio em Deus, e aqueles que estão na prova, até os próximos que são parentes, estão sendo abençoados. Mas saiba de uma coisa: Deus vai virar o teu cativeiro. Você que está aí na prova, você que está passando a dificuldade, você que está no estreito, você que tem que vender o almoço para comer a janta, ou você que o teu almoço é só um pãozinho com água, não se preocupa não, no tempo e na hora certa Deus vai te abençoar. Passa por esse deserto, porque a pobreza é dom de Deus, a riqueza é dom de Deus, e a pobreza também. Eu já vi muitas pessoas, irmão, cometerem coisas gravíssimas ao querer pregar contra um pobre, ao querer pregar contra uma pessoa que não tem condição nenhuma, pessoa que o almoço dela é só pãozinho, todo dia pão com água. Malditos são essas pessoas que pregam contra um pobre ou perseguem o pobre. Sabe por causa de quê? Porque Deus cuida do necessitado. Do Gênesis ao Apocalipse você encontra inúmeras passagens. Não é o pobre que enche a cara não, não vai confundir as coisas não. Eu vou explicar isso aqui. O mindinguinho Lázaro morreu e foi salvo porque temia Deus. Porque se ele fosse um mindinguinho que enchia a cara, se ele fosse um mindinguinho que fumava, que se viciava, que se prostituía, ele ia pro inferno. Agora, se é um pobre que teme a Deus, busca o Senhor, está sempre na casa do Senhor, está confiante na palavra de Deus, não toca nisso aí nem nessa daí não, porque tu vai arrumar problema, porque os olhos de Deus estão sobre o necessitado. Meu Deus do céu! Aí eu vi um homem, irmão, numa pregação, ele pregando num congresso famoso, e eu estava ouvindo aquela pregação ali, e ele falava assim: olha, quem é pobre aqui, quem não tem condição, não tem condição nenhuma de falar de prosperidade. Essas pessoas têm que se calar. Eu olhei assim, parecia aquilo ridículo. A pregação estava até boa, mas quando ele foi tocar nessa área, irmão, aí pra mim acabou ali mesmo. Eu falei para o homem que estava próximo de mim, falei: ó, desliga esse DVD ou então eu tô indo embora. E ele falou: não, a mensagem tá boa, continua. Não me interessa mais ouvir isso aí, porque a Bíblia diz que a pobreza é dom de Deus, a riqueza é dom de Deus, tudo é dom do
Senhor, Deus sabe, uma hora ou outra aquele que está lá embaixo, Deus vai colocar lá em cima, e aquele que muito se exaltou, Deus vai abater para prender seu humilde, meu Deus do céu. Conheço fatos de inúmeras pessoas que foram tocar naquele que é inofensivo, naquele que não tinha como se defender, e hoje estão pior do que aqueles. Meu Deus do céu, sabe por causa de quê? Se esqueceram, porque a Bíblia diz assim: as viúvas eu tenho olhado, elas estão sofrendo, os anciãos eu também estou vendo, eles estão sofrendo, os pobres e o necessitado. Atenção juízes, atenção advogados, atenção magistrados, atenção doutores, atenção vós que tem as vossas riquezas, não humilhai o pobre, não humilhai o necessitado, julgai-o com justiça, porque o vosso Deus, tudo ele vê, tudo ele contempla, e no tempo e na hora certa ele vai julgar a causa do necessitado. E aquele que humilhou, aquele que, ai meu Deus do céu, Deus vai falar aqui hoje, Deus vai falar aqui hoje, aquele que humilhou o necessitado, irmão, vai passar 2 vezes a prova que aquele estava passando. Eu me lembro quando eu estava subindo um monte, eu não ia falar isso aqui não, mas está vindo aqui, eu vou ter que falar. Eu estava subindo um monte, e nisso que eu estava subindo um monte, uma senhora vinha, e aquela senhora vinha toda suja, e o filho dela também, e ela falava assim para mim: olha, eu te conheço, eu ouvi a tua pregação, você pregava sobre o juízo final, e aquela pregação está no meu coração, está na minha mente até agora. Olha, eu quero só uma palavra, eu não quero comida, eu não quero bebida, eu não quero nada, eu só quero só uma palavra, porque eu subi ali no monte ali agora, o único lugar onde eu sinto paz é lá em cima. Mas quando eu estava lá em cima, uma irmã botou eu para descer, falando que eu era uma pecadora, que eu era uma mulher que não merecia estar lá em cima, que eu tinha que descer porque o monte era santo, irmão. Eu estava pensando nos meus problemas, eu estava pensando nas minhas provas, e estava até lembrando de algumas letrinhas que eu tinha acabado de ouvir, de umas pessoas que não tem trava na língua, quando vê que a outra está passando dificuldade, que a outra está passando a prova, começa a querer jogar letrinha. Essas pessoas, irmão, estão sendo usadas pelo diabo, e eu falo aqui sem ter medo de errar, porque Deus conhece a tua mente, o teu coração, a tua vida. Deus sabe por causa de que tu está passando por isso. Por isso, entrega os teus problemas na mão de Deus. Confia no Senhor, que no tempo e na hora certa, homem ou mulher, a tua vitória chegará. Aí aquela senhora veio me procurar, já saí do script, agora eu vou entregar tudinho. Aí aquela senhora veio falar comigo: eu não tenho comida em casa, eu não tenho bebida, estou passando fome. O meu filho está ali, está passando fome também, mas eu sei que você é homem de Deus. Eu não quero alimento material, eu quero espiritual. Fala somente uma palavra para mim aqui hoje, porque senão a minha vida de hoje não vai passar, porque eu estou vendo que para mim não tem mais jeito. O meu esposo virou mendigo, e eu fui ouvir ele, eu estava firme na igreja, eu tinha um pouquinho só de prosperidade, mas eu, por ouvir o meu esposo, ele acabou ele virando mendigo, e eu fui ouvir ele, me desviei da igreja e virei mendiga também. Estou passando dificuldade, mas me dá uma palavra: eu tenho condição de subir lá em cima ou não? Eu posso ficar lá em cima ou não? Porque dentro de casa eu não aguento mais ficar, na rua eu fico incomodada. Me dá uma palavra, eu quero uma palavra para viver. Eu falei: Deus, me dá uma palavra para me dar para essa mulher, porque várias passagens passou pela minha mente, veio do Gênesis ao Apocalipse, e agora, Deus, o que eu vou falar para essa mulher em pensamento? Eu falando com o Senhor, daqui a pouquinho veio uma palavra na minha mente, e eu perguntei para ela assim: aonde é que você se sente melhor? É dentro de casa, é na rua ou é lá em cima no monte? Olha o mistério, irmão, segura aí, porque isso aqui não é mentira não, foi fato real, e teve 3 testemunhas que viu, ouviu, teve até outras que olharam assim: ele é maluco de ficar conversando com aquela senhora toda suja, com aquele garoto lá. Irmão, irmãs e telespectadores, eu só sei de uma coisa: o Deus que fez o céu e a terra, ele não olha para o homem ou para a mulher, se ele está sujo ou se está bem vestido, se ele é mendigo ou se ele é rico. Ele olha para o interior do coração, se há sinceridade e sede de uma alma para se converter a Deus, ele vai até o necessitado. Aí daqui a pouquinho veio a palavra, e eu perguntei a ela, e ela falou assim: olha, o único lugar que
ainda me sinto bem lá em cima, e agora eu estou proibida de subir. E eu falei para ela assim, olha, faça uma coisa, eu vou te trazer uma palavra aqui agora, eu vou te dar a palavra que você pediu, e vou te dar a revelação. A Bíblia diz que quando Davi pecou, Deus lhe concedeu 3 oportunidades de cobrança para Davi, ou caía na mão dos homens, ou pela espada, ou pela enfermidade. Davi não escolheu nenhum dos 3, mas Deus o cobrou ele a si mesmo. Sabe de uma coisa, a irmã falou que você não tem condição de estar lá em cima, dentro da tua casa não dá para você ficar, na rua você fica incomodada. Eu só tenho uma coisa para te dizer aqui, na revelação, na visão, na profecia, na palavra, nas misericórdias do Senhor. Sobe o monte a si mesmo e morra na mão de Deus, porque é melhor você morrer na mão de Deus do que você ficar em casa e se suicidar, ou no meio da rua, você dá cabo de sua vida. Vá ao monte e agora diga para aquela deusa que o monte não é dela, que tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Criador, porque não estamos vivendo os tempos que hoje os homens são deuses e são deusas, é eles que determinam, são eles que dão as regras. Eu saí do script mesmo, agora eu vou entregar tudo. Eles são deuses e são deuses, são deusas e são deuses, estão por aí. Eu falei, olha, diga para aquela deusa que está lá em cima, que mandou você descer, que quem falou contigo foi o pregador e locutor Gelson Bezerra da Silva, que prega todos os sábados lá na rádio, e que tudo que existe na terra pertence a Deus. Irmão, quando eu terminei de falar com ela, Satanás se apresentou. Satanás se apresentou, veio no corpo de um homem, e chegou aquele homem escuro, todo sujo, e próximo dela, olhou ela de cima até embaixo, e olhando ela de cima até embaixo, ela começou a tremer, e ela tremendo com medo. Eu falei assim, vem cá, ele é teu esposo? E ela falou, não. E eu perguntei a ele, o que você quer com ela? Ele olhou assim, me olhou de cima até embaixo e falou, quem é tu? Quem é você? E eu falei, profeta do Deus Altíssimo. E ele falou assim, tudo isso aqui é meu. Aquele rapaz escuro cambaleando com cheiro de bebida, tua bebida que você bebe, tá vendo aí? Quem bebe bebida está desviado, irmão. Se for sacerdote que está bebendo, está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Mas continuando com a revelação. E ali aquele senhor escuro, e na mesma hora eu se liguei com Deus e percebi que era o diabo. Quando eu percebi que era o diabo, daqui a pouquinho ele começou a soltar palavras dizendo assim, tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui me pertence, o morro me pertence, aquilo ali me pertence, aquele ali me pertence. E eu falei, tá bom, tudo é teu, então leva contigo, vai pro diabo que te carregue. Agora essa daqui não, essa daqui é do Senhor, essa daqui pertence a Deus, a alma dela do Criador. Aí a mão dela que estava tremendo parou de tremer. Ele tomou aquele impacto, saiu de perto. Lá na frente, ele fez sinais assim para mim com a mão dizendo, tu me aguarda, eu vou te pegar. E eu falei, capiroto, vai com as trevas, vai pro inferno, vai para onde você achar melhor, mas essa daqui é de Deus. Uma coisa eu tenho para vos dizer, o homem e a mulher já tem uma vida, irmão, de dificuldade, já tem uma vida miserável de tribulação, que tem que suportar isso ou aquilo outro, e de repente vai para determinados lugares, e ali são jogados para fora. Meu Deus do céu, quantas injustiças. Uma coisa eu tenho também para vos dizer, para você que é santo até demais, eu não estou desacatando ninguém, e nem enfrentando, e nem desaforando ninguém. Eu só estou chamando a tua mente à consciência, para que você possa despertar. Se a única esperança é a casa do Senhor, de um homem ou uma mulher ir buscar, e você diz que das pessoas não tem condição de estar lá dentro, então o que você está fazendo aí? Porque a Bíblia diz que nem os... Meu Deus do céu, Deus olhou para a terra e não encontrou nenhum justo sequer. Todos são pecadores, todos estão correndo atrás, como diz o linguajar popular, todos estão correndo atrás para poder ser salvos. Então todos têm condição de estar na casa do Senhor. Agora eu só falo uma verdade aqui, se o homem morreu espiritualmente, irmão, e se diz ser pregador, distorce essa palavra, não tem condição de pregar essa palavra para pregar não, porque senão vai distorcer, vai trazer heresia, vai falar que nem tudo é o que está escrito, e as escrituras sagradas não pode ser distorcida e nem tirado do que está escrito. Agora, a necessidade de salvação, ninguém pode rejeitar.
uma pessoa que está necessitada, querendo aceitar Jesus, ou ir para a casa do Senhor. Deixai-os, essas almas que estão carentes, entrar na casa do Senhor. Não importa os seus pecados, o importante é o arrependimento e essas almas se retornar para o Senhor vosso Deus. Meu Deus do céu. E ali a obra foi feita. Não estava nem no script, não ia nem colocar isso. Está na gravação, está saindo também na gravação. O versículo 11 e 12, que nos diz assim, deixa eu cumprimentar o 10 primeiro, que eu nem cumprimentei direito. Nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Aqueles que são de Deus, pode estar passando o que estiver passando, nenhum mal lhe sucede. E se alguma coisa acontecer, vai ser para o aperfeiçoamento, para o bem, não para o mal. Agora, essa outra parte que é mais profunda. Nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Você fica livre. A praga cai na direita, a praga cai na esquerda, a praga cai na casa da frente, cai na casa de trás, mas na tua não. Porque você é uma pessoa abençoada. Você ouve louvores, você adora a Deus, você é diferente. E se alguma coisa acontecer, você está confiante, porque você está em Deus, não no homem. Agora, isso aqui é que eu vou me aprofundar. É o versículo 11 e 12 que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão as tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Essa parte aqui que é profunda. Irmão, Deus pregou. Logo no início, Deus começou a soltar a palavra, começou a pregar. Meu Deus, eu vou entregar logo tudo aqui. Deus começou a pregar dizendo que o homem ou a mulher, quando se une, deixará seu pai, deixará sua mãe, e ambos serão uma só carne. Jesus Cristo também pregou no mesmo linguajar, dizendo: deixará pai e mãe. O Espírito Santo também pregou, dizendo: deixará pai e mãe. Os anjos também pregaram, dizendo: guardai a palavra, guardai os mandamentos. E até Satanás pregou. Até Satanás se meteu a pregador. Muitos gostam do Salmo 91. Deus falou, inspirou um homem que o autor é desconhecido, que ninguém sabe, mas na profundidade da palavra até Satanás pregou. Irmão, isso é heresia e mentira, só se for no teu novo evangelho, porque já tem outro evangelho por aí. Já inventaram outro evangelho. E detalhe, no formato de coração. Pastores por aí agora, alguns líderes por aí estão andando com esse evangelho, que o formato dele é de coração. Aí por isso que ele só prega evangelho do coração. É só o coração, é só o coração. O açougueiro, então, gosta dele, que é uma maravilha, irmão, o açougueiro. A propaganda ele faz todo dia na igreja. Deus só quer o coração, é só o coração, é só o coração. Se tá pecando, se pecou não, fica de qualquer maneira. Deus só quer o coração, o coração. Quando ele chega de longe, o açougueiro olha assim, já começa a ensacar, já sei o que ele quer. Coração, coração, coração. Meu Deus do céu. Você tá, de qualquer maneira, é uma coisa. Agora, você querer se arrepender é outra. Deus aceita o teu arrependimento. Não a tua desistência ou a tua sem vergonhice. Mas o teu arrependimento Deus aceita. Esforçai-vos, porque aquele que começou a boa obra, ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu Deus do céu. Vamos continuando. E até o inimigo da nossa alma pregou o evangelho da verdade. Chegou para Jesus, eu não sei se ele botou terno e gravata, mas ele chegou para Jesus e disse: Jesus, está escrito, Jesus. Jesus olha assim: esse é o miserável do inferno. Agora até tu que é dono de pregador, está escrito o quê? Aí vem ele dizendo, ele citou do Salmo 91, ele citou o versículo 11: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão as tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus olha assim: até parece que você dá de pregador. É pregador mesmo. Esse terno aí é de linho, ó demônio do inferno. Quem te alinhou lá no inferno? Quem foi o alfaiate? Quem foi o teu alfaiate? Quem foi o demônio que te alinhou com esse terno? Uma ilustração, uma conjectura. É o demônio, olha assim, Satanás. Tu gostou, Jesus? Eu tenho pra te dar. Tudo isso eu te dar. Quer, Jesus? Você tá maluco, ô capiroto? Deus dá coisa boa. Nem Adão e Eva ficou nu. Deus foi lá e vestiu. Que pena que nos tempos atuais tem muitos que tá mais nu do que não sei o que. Deus vai, veste Adão e Eva, dá túnicas boas. Jesus anda de túnica. E detalhe, ao atravessar esta vida para outra, a Bíblia diz que nós receberemos vestimentas compridas, brancas e resplandecentes. É comprida, né? Não é curtinha, não. Já pensou o anjo de saia curta? Já pensou? Ih, meu Deus do céu, não era esse mistério que eu ia falar, não. Já pensou o anjo de túnica curta? É comprida, com decência, com ordem, com santidade. Santidade ao Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aí o inimigo olha assim,
Jesus, a conversa ali dos dois. Irmão, estou na palavra ainda, Salmo 91. O miserável do inferno até dá uma de pregador e deu. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer: só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está com a visão dos céus e quem está vivo espiritualmente. Interessante que o inimigo da nossa alma diz assim, ó: Jesus, está escrito. E nos tempos atuais ele diz assim: nem tudo é o que está escrito. Deus falou que está escrito, Jesus falou que está escrito, o Espírito Santo falou que está escrito, os anjos celestiais falou que está escrito, a natureza falou que está escrito, a jumenta profetizou dizendo que está escrito, o diabo, Satanás, falou que está escrito, os demônios do inferno falou que está escrito e crê no que está escrito, e tem muitos que nos tempos atuais diz que nem tudo é o que está escrito. Esses vão para o inferno e os seus ouvintes, se não vigiar, vai acabar indo para o inferno também. Tá vendo aí como é que é a profundidade da palavra? Vamos se aprofundar. Nem se afundar não, porque tem muitas pessoas que se afundam. Vamos se aprofundar. Não é se afundar não. É sair do script mesmo. O alinhamento não era esse, mas Deus levou para esse. Fazer o quê, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu sou enjuizado, estou entregando tudinho aqui hoje. Vamos continuando. Essas duas passagens que eu acabei de citar, dizendo aqui, se você for lá para Mateus, você encontra o inimigo de nossas almas, dizendo: Jesus, está escrito. Aí Jesus era assim: seu miserável, gostei do teu terno, hein? Está escrito? Está escrito o quê? Aí ele só falou isso: Jesus, irmão, creio eu. Não está escrito lá em Mateus, não. Mas numa visão bem aprofundada, não é se afundar não, numa visão bem aprofundada, Jesus era para a cara do miserável assim: ô, seu miserável do inferno, por que tu não fala o restante que está escrito? Não, Jesus, só isso aqui já está bom. Entrega tudinho que está escrito, seu miserável do inferno. Porque também continua a escritura dizendo assim, ó: pisará o leão e o aspe, calcará os pés do filho do leão e serpente. Ele não quis entrar nessa parte, porque já ia estreitar pro quengo dele e se cumpriu o que está escrito lá em Gênesis, e depois na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, cabeça rachada não quis se aprofundar nessa parte. Os versículos adiante diz assim, versículo 13: pisará o leão e o asno, calcarás os pés dos filhos do leão e a serpente. Isso é profundo, irmão. Os salmos são profundos. Glória a Deus. Ainda que o inimigo tente te enganar como sendo um pregador, você não vai ser enganado não. Você não é bobo, você não vai ser enganado. Se você tem o Espírito Santo, você maneja bem a palavra da verdade, então o capiroto não vai te enganar não. Engana o próximo, você não. Eu vou dar uma sequência aqui, uma rajada de versículo aqui, porque muitos versículos já sumiu de nosso meio, irmão. Muitos versículos. Em Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em Salmos 3:5 diz assim: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Em Salmos 7:15 diz assim: eles cavaram uma cova para o próximo, com muita maldade no coração, e foram eles mesmos que caíram nessa cova. Em Salmos capítulo 8, versículo 5 diz assim: contudo, Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, mas mesmo assim, Deus é com as nossas vidas. Em Salmos 9:17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Em Salmos capítulo 14, versículo 4 diz assim: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que come o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam mais ao Senhor, e em breve Deus os cobrará. Em Salmos 15 diz assim: o verdadeiro cidadão dos céus guarda a palavra de Deus e segue a palavra de Deus. Em Salmos 16:7 diz assim: até o meu coração me ensina de noite, e Deus fala comigo em sonhos. Em Salmo 19, do versículo 7 ao 14 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, e há uma recompensa para aqueles que guardam a palavra de Deus. Em Salmos 22:3 diz assim: Deus só habita entre os louvores, em música mundana quem habita é Satanás, sai fora disso.
Em Salmos 23:6 diz assim: o que habita na casa do Senhor por longos dias é só aqueles que guardam a palavra com sinceridade. Em Salmos 27, do 10 ao 14 diz assim: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, e ele será o meu ânimo e a minha alegria. Em Salmos 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Em Salmos 33:12 diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Em Salmos 33, do 18 ao 22 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em Salmos 34:7 diz assim: o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme e os livra de todo mal. Em Salmos 35:5 diz assim: sejam como pragana os inimigos de Deus, e que o vento os venha os derrubar, e o anjo do Senhor os faça fugir, e os ungidos seja guardado. Em Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em Salmos 37:25 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Em Salmos 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Salmos 41:9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, na hora que eu mais precisei, se levantou contra mim com seu calcanhar. Em Salmos 45, versículo 1 diz assim: o meu coração ferve de palavras boas. Em Salmos, continuando. Em Salmos 47, versículo 1 diz assim: aplaudi o Senhor com as palmas, todos os povos, e cantai a Deus com voz de triunfo. Em Salmos 49:10 diz assim: porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente ao louco, e o bruto deixa os seus bens a outros. Em Salmos 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Em Salmos 53, versículo 4 diz assim: estes obreiros da iniquidade, aos quais como meu povo, não terão conhecimento, pois eles também não invocam a Deus. Em Salmos 55, versículo 5 diz assim: tremei e temei a Deus, dando glória. Em Salmos 60, versículo 12 diz assim: em Deus faremos proeza, porque ele pisará os nossos inimigos. Em Salmos 62:11 diz assim: uma coisa disse Deus, duas coisas a ouvir, que o poder pertence a Deus, por isso busque a ele. Em Salmos 68 diz assim: os cantores iam adiante deles, e os tocadores de instrumento atrás, cantando e louvando ao Senhor. Em Salmos 69:28 diz assim: sejam riscados do livro da vida os que cometem iniquidade. Em Salmos 70, do versículo 1 ao 5 diz assim: apresse, ó Deus, em meu auxílio. Em Salmos 71, versículo 17 diz assim: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Em Salmos 72:17 diz assim: o seu nome permanece eternamente, e o seu nome se irá prolongado de pais para filho, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, e todas as nações que assim apregoarem o evangelho. Em Salmos 75:7 diz assim: mas Deus é o juiz, e a um abate e a outro exalta. Em Salmos 78:39 diz assim: porque se lembrou Deus que eles eram carne e um vento que passa. Em Salmos 81:10 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que eu encherei com as minhas palavras. Em Salmos 83, do 13 ao 18 diz assim: um tufão, o vento, o fogo e a tempestade os perseguirás, aqueles que tentarem tocar nos meus ungidos. Em Salmos 84, do 10 ao 12 diz assim: mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte. Em Salmos 87, versículo 7 diz assim: os cantores e os tocadores adoraram em gratidão a Deus. Em Salmo 90, versículo 3 diz assim: tu os reduzirás o homem à destruição, e os filhos dos homens serão como nada, porque deixaram a tua palavra.
Essas são as palavras de hoje, porque no Salmo 91 nos diz que o esconderijo do Altíssimo há segurança, porque somos guardados em Deus e esperados no reino dos céus. Quem nunca salmodiou, ou quem nunca leu o livro de Salmos, ou quem nunca orou com o livro de Salmos, ou quem nunca cantou salmodiando no Salmo 91. Você pode observar aqui no versículo 14, 15 e 16. Aqui Deus já começa a se aproximar do orador, daquele que está buscando a Ele em espírito e em verdade. E temos observado que o salmista ele estava muito preocupado quando ele começa a expressar as palavras no livro de Salmo, porque ele via muitas adversidades, muitas coisas difíceis. Você pode observar muito bem, sim, no Salmo 91, o salmista na sua época, ele estava passando por diversos problemas, por diversas dificuldades, que assim tinha chegado aos seus ouvidos, aos seus olhos, e ele tinha percebido com seu coração. Você pode observar que ele começa a expressar laço do passarinheiro, peste perniciosa, espanto noturno, certo que voa de dia, mortandade ao meio-dia, mal, praga, leão, áspide, serpente. Tudo isso indica havia um perigo de ordem material, humana e espiritual. Se não fosse a proteção divina, coitadinho desse salmista e de qualquer um que vive sobre a face da terra, porque nós vemos aí muita coisa acontecer. É avião que cai, é ônibus que explode, trens que descarrilham, tantas coisas, irmão, que acontecem por aí. Nós observamos na palavra do Senhor que até os apóstolos, os pregadores, citaram algumas passagens de Salmos. Você pode observar que está lá os salmistas, que assim comporam os Salmos, sendo expressado mais à frente no Novo Testamento. Encontramos essas passagens. E aqui também esmiuçando, glórias a Deus, a palavra do Senhor, para que você possa entender. Glórias a Deus. Mas Deus hoje aqui falou numa profundidade muito grande, que a mesma palavra que foi para aí, veio para cá e todos foram abençoados em nome de Jesus, porque Deus é fiel com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. É muito estudo, irmão. A gente procurou se aprofundar, não é se afundar, não. Tem muitas pessoas que têm se afundado e têm afundado um monte. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 diz: o ungido de Deus, conhecido dele como o suave em salmos. Aqui Samuel já começa a dizer de Davi. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30 diz que Davi e Asaf adoravam a Deus salmodiando. Em 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 16 ao 19, muitos salmodiavam no seu coração em adoração a Deus. Até Esdras, Neemias, Jó, capítulo 35, do versículo 10, nos diz: Deus que me fez que dá salmos entre a noite. São muitas passagens. No livro de Lucas, o próprio Jesus Cristo confirma isso dizendo, Lucas capítulo 24, versículo 44, que diz assim: se cumpriu tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E tinha muitas coisas que estavam escritas nos salmos acerca da vida de Jesus, que houve cumprimento lá na frente. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz: cada um de vós tem salmos e faça tudo para a edificação. Em Efésios, capítulo 5, versículo 19, diz assim: falando entre vós com salmos, salmodiando no vosso coração. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: ensinando-vos uns aos outros e ademostrando-vos uns aos outros com salmos em vossos corações. E até Débora, no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 3, diz assim: e Débora salmodiava no seu coração, louvando a Deus pela gratidão que Deus dera a vitória, derrubando todo o exército inimigo que queria destruir o povo de Deus. Encontramos até uma mulher salmodiando, glórias a Deus, no livro de Juízes. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Por isso, o próprio Jesus também no seu tempo, ele falou assim: muitos reis, sacerdotes, profetas, muitos queriam ver o meu dia, queriam ver a minha hora e não puderam ver. Mas vós estão sendo bem-aventurados. Assim como nos nossos tempos atuais,
Muitos estão sendo bem-aventurados, porque têm ouvido a palavra de Deus através da rádio, têm ouvido a palavra de Deus através de homens e mulheres que têm se esforçado, estudando, para que possam passar o melhor para o povo. É o que eu falo, a pessoa tem que se aprofundar, irmão, não é se afundar não, glórias a Deus. Porque senão você se afunda e afunda o povo também, meu Deus do céu. Porque Deus chama todos, Deus chama a criança, Deus chama os adolescentes, Deus chama os jovens, chama os adultos, chama os anciões, chama as mulheres, chama todos para a sua obra, glórias a Deus, para que possa assim fazer a obra de Deus com perfeição. Meu Deus do céu, Deus falou aqui hoje, mano. Deus falou aqui hoje, através da onisciência dele, através da onipresença e através, mostrando de sua palavra, mostrando através de sua palavra que ele é onipotente, que ele pode tudo. Glórias a Deus. Só somos alguma coisa porque Deus está em nossas vidas. Porque se Deus não estiver em nossas vidas, nós somos menos do que nada. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa e ali aceite a Jesus Cristo, para que possa assim a tua alma ser salva. Vamos só falar esses últimos versículos para encerrar. É o versículo 14, 15 e 16 que diz assim: pois que tão encarecidamente, isso aqui já é Deus falando com o salmista, ó. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui já é Deus falando com o salmista. O salmista começa a orar, ele vai orando, até o versículo 13. Quando chega no 14, ele já está na profundidade da oração. Aqui ele já começa a perceber e sentir Deus falando com ele. Porque, meu Deus do céu, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrar-o-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Se você conhecer o nome de Deus, tu pode ter certeza, Deus vai te dar o livramento. Se você leva a Deus com sinceridade, ele vai te guardar, meu Deus do céu. Porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Se você não tem compromisso com Deus, também Deus não pode ter compromisso contigo não. Ele vai te dar a primeira oportunidade, vai te livrar. Ele vai te dar a segunda oportunidade, vai te livrar. Vai te dar a terceira oportunidade, vai te livrar. Da quarta para lá, ele vai puxar. Aí vai pro leito. Se não vir pelo amor, vem pela dor. Se não vir pela dor, de lá mesmo vai embora. Vai pro inferno, vai ficar na terra peregrinando por aí, prejudicando os outros, não vai ficar não. Deus vai te preparar e vai te levar. Por isso, se conserte com teu Deus, enquanto é tempo. Versículo 15 diz assim, ó: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Quantas e quantas vezes Deus nos tem nos livrado? Bota sua consciência para arder aí. Deus tem te livrado, tem me livrado, tem nos livrado de muitas coisas. E às vezes, e quase sempre, o homem é ingrato. A mulher é ingrata, é dividido. Uma hora louvor, outra hora música mundana. Outra hora é filme evangélico, outra hora é filme mundano. Renova o teu pacto com teu Deus. E o versículo 16, para fazer o fechamento: dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Por isso estamos aqui, porque Deus nos mostrou a salvação. E se somos salvos em gratidão a Deus, isso estamos fazendo aqui hoje, pregando e te mostrando a salvação que há em Cristo Jesus. Procura uma igreja mais próxima da tua casa e ali aceita Jesus Cristo para que Ele possa fazer a obra na tua vida. Aceita Jesus, porque o plano da salvação é importante. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer te levar para o céu. Mas só depende de você. Tá certo que não é por força nem por violência, mas você tem que querer. Porque quando chegar a época do anticristo, não vai ter essa história, não é por força nem por violência. De Cristo, eu não quero a marca não é por força nem por violência. O anticristo vai olhar assim, ó, soldado, dá uma coça naquele ali, convence ele a aceitar a marca. Vai ser assim. Na época do anticristo, o negócio vai estreitar. Você vai esquecer na marra o versículo que diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Agora não, Deus chama com carinho: filho meu, venha para minha presença, dá-me o teu coração, venha para mim,
Entrega a tua alma a mim, tua alma, corpo e espírito. Quero fazer a obra e não quer. Prefere mais o mundanismo, prefere mais as ilusões dessa vida, porque o mundo é ilusão e fantasia, uma hora acaba. Partiu dessa vida para outra, aí você vai enxergar a realidade. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, porque o plano da salvação tem chegado até você. Aceita Jesus e ali congregue e espere o retorno de Jesus Cristo, ou então parta salvo desta vida para outra, porque a tua alma é importante para Deus. E que Deus possa falar mais forte em cada coração, porque a alegria do Senhor é a morte dos seus santos. Que Deus te abençoe e que Deus possa falar mais forte em cada coração, hoje, sempre e eternamente. E procure uma igreja mais próxima da tua casa e ali aceite Jesus e congregue ali e espere o retorno de Jesus Cristo, porque Ele já está voltando para buscar o seu povo. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.